Jesus Cristo é Deus? Conferência sobre a divindade de Jesus Cristo. José Antônio de Laburu, da Companhia de Jesus, 1966. Terceira conferência. Jesus Cristo na história. Senhores, estudaremos agora Jesus Cristo emoldurado no quadro real da história. Estava a preditar a pessoa do Messias. E este se apresenta ao mundo. Lux venit in mundum. Pleno de luz e de verdade. A verdade e a luz. Quisera, senhores, que tivéssemos agora os olhos da alma bem abertos e que as trevas ou nuvens de paixões não abumbrassem a refulgente claridade em que se envolve a pessoa histórica de Jesus Cristo. Abri vossos olhos, dissipai as trevas de perturbadoras afetividades. Somente isso é suficiente. A verdade, a luz, vos iluminará. Surge Jesus Cristo em pleno quadro da história. Nascido no tempo de Augusto, morto no de Tibério, viveu Jesus Cristo na mesma época histórica que Filon, o judeu, que Tito Livio, que Sêneca, que Virgílio. Sua vida pública desenrolou-se inteiramente entre essas figuras históricas. No ano 15º do Império de Tibério César, governando Pôncio Pilatos a Judéia, sendo Herodes tetrarca da Galiléia. Ao tempo dos sumos sacerdotes Anas e Caifás. Faz Jesus Cristo sua primeira aparição pública. Não se trata de Jesus Cristo, a figura lendária, vaga, que se oculta entre as sombras dos tempos pré-históricos e vive em lugares desconhecidos e fantásticos. Eis, senhores, a realidade histórica, concreta, em tempo, em lugar, em obras. A figura de Jesus é viva, tangível, realíssima. Tão real e tão viva que um recente apóstata da fé não teve outra alternativa senão escrever. Jesus vivo trata com os vivos. O mundo que vê agitar-se em redor é um mundo real. As figuras que aí se desenham têm o relevo da existência e dos caracteres individuais. A vida invade tudo e, com a vida, a verdade da representação histórica. Podemos, pois, abordar o estudo de sua pessoa com a mesma crítica e rigorosidade histórica com que se pode estudar qualquer problema histórico de qualquer outra disciplina. As fontes históricas para o estudo de Jesus Cristo. Quais as fontes críticas em que podemos estudar esse personagem vivo e histórico? Senhores, um pouco de psicologia. Seria muito lógico conceder valor histórico às fontes sobre a pessoa de Jesus Cristo não convinha, de modo algum, aos que se recusavam a aceitar as conclusões que delas defluíam. Seria muito lógico se concedesse valor histórico aos evangelhos, não se podia deixar de aceitar seu conteúdo como, de resto, de qualquer documento histórico, e tal conteúdo não era de grata aceitação. Seria muito lógico relegavam-se os evangelhos para épocas muito posteriores àquelas em que se diziam escritos e já não haveria mais ninguém molestado por seu conteúdo. Seria muito lógico dava-se-lhes uma data de composição posterior a 150 de nossa era. Assim se resolveriam todas as dificuldades.
Nem seus autores são os que encabeçam o título dos evangelhos, nem seu conteúdo é a devolução de um ideal profundamente desejado pelos cristãos. Os evangelhos não eram relatos históricos. Eram escritos posteriores em mais de um século dos fatos que narram. Fatos que, longe de serem realidades, eram a afetividade do coração do povo crente. Tudo isto seria muito lógico, senhores, mas não seria científico. Seria muito lógico, dadas as grandes cargas afetivas de que provinham. Isto sim, partia da afetividade, não da razão, não do estudo sereno e imparcial. E com que febril atividade, com que ardor empreendeu seu estudo crítico histórico dos evangelhos. Como foram analisados e esmiuçados nestes últimos 50 anos, com todo esse rigor e escrúpulo, que são próprios da ciência. Através de todos esses métodos usados na elucidação da autenticidade histórica de um documento. E esses estudos procedidos por racionalistas, com a finalidade de apaziguar suas cargas afetivas, obrigou um grande expoente do racionalismo alemão a indagar, diante dos resultados. Trabalhamos 50 anos febrilmente para extrair pedras da cantaria que sirvam de pedestal à Igreja Católica. Porque, senhores, eis o resultado a que atingiram sérios trabalhos, críticas da mais exata investigação. Pelo método das citações descobriram-se citações dos evangelhos em escritos autênticos anteriores a 150, anteriores ao ano 100 da nossa era. Citações ipsis literis dos 4 livros sagrados. No fragmento do manuscrito chamado Muratoriano, estudado por Wieseleriers, entre outros, é dado como certeza que já em 142, sob Pio I, existia o catálogo dos livros canônicos, dentre os quais figuravam os evangelhos. E o manuscrito Códice Sinaítico não é mais que cópia do texto grego dos evangelhos, usado pela Igreja antes de findar o século I. A lógica, impulsionada pelas cargas afetivas, anelava que os evangelhos houvessem sido escritos após os 150, mas a crítica, cientificamente serena, os encontra copiados em citações antes do ano 100. Pelo método das traduções. Naturalmente, operário que me escuta, se alguém traduz um livro, tal livro traduzido é anterior à tradução. Possuímos traduções. A Vetus Italica, que é a versão latina dos evangelhos, e a Pescito, que constitui a sua versão síria, foram elaboradas anteriormente a 150, a primeira e a segunda em fins do século I. Logo, se algumas das versões são do século I, os evangelhos, em que pesos serem apontados, pela lógica afetiva, como posteriores a 150, são certamente anteriores ao século II. Pelo método polêmico, teremos, senhores, que já no século II redigiam-se libelos contra os hereges, nos quais se os arguía recorrendo aos evangelhos, o que não deixa de ser uma suposição de sua existência. Supõe, além disso, uma vez que se argumentava com o que os próprios hereges concediam, que já nessa época, eles, os hereges, admitiam a autenticidade dos evangelhos. Pois que se assim não fosse, bastaria que os referidos hereges redarguissem que os ensinamentos dos evangelhos não lhes diziam respeito. A lógica afetiva supôs os evangelhos escritos quando convinha a seus desejos. Mas a ciência séria, com multiplicidade de argumentos de valor estritamente crítico, conclui pela genuinidade dos evangelhos, escritos no século I pelos autores que neles figuram. O próprio Renan viu-se compelido a confessar. Em suma,
Admito como autênticos os 4 evangelhos canônicos. Aliás, toda crítica racionalista de valor, com Arnaque à frente, não pôde conceder menos, confundida pela ciência. O caráter absolutamente único dos evangelhos é, hoje em dia, universalmente reconhecido pela crítica. Tão certo em ciência o valor histórico dos evangelhos, que Streeter, o grande crítico inglês, afirma, em seus estudos de literatura clássica, que aqueles livros são os que, falando de modo crítico, detêm a mais privilegiada posição que existe. E o mais seguro dos críticos de textos do século XIX, Hort, resume suas investigações de 25 anos. Resume Hort seus estudos de 25 anos, repito, e os de seu colega Westcott, com estas frases textuais. As 7/8 partes do conteúdo verbal do Novo Testamento não admitem dúvida alguma. A última parte consiste, preliminarmente, em modificações na ordem das palavras ou em variantes sem significação. De fato, as variantes que atingem a substância do texto são tão poucas, que podem ser avaliadas em menos da milésima parte do texto. Senhores, é de admirar que, entre a quantidade inumerável de códices, versões e cópias dos evangelhos, em todo o orbe, ainda mesmo quanto à materialidade das palavras, não seja objeto de dúvida a concordância de 7/8 partes do texto e que a parte restante constitua apenas variantes da ordem dessas mesmas palavras. Admira, senhores, que através de tantos copistas em tão variadas línguas, as variantes entre códices e versões do mundo todo não atinjam a mais do que a milésima parte do texto evangélico. Quem poderia exigir toda a precisão e exatidão histórica nas fontes para o estudo de Jesus Cristo? Convém refletir, senhores, sobre a circunstância de não serem de hoje as traduções ou cópias dos evangelhos. São elas da época dos papiros quando, então, os amanuenses que as redigiam, enviavam os evangelhos para a Síria, para a Grécia, para a Palestina, para a África. Fácil é avaliar o valor dessa prova, reflexionando como homens de hoje que dispõem de máquinas de imprimir que produzem um sem número de cópias exatamente iguais. Autênticos e genuínos foram os evangelhos escritos pela geração em que se desenrolaram os fatos que narram, geração essa que teria podido, ao lê-los, recusar seu conteúdo como inexato, mas nunca o fez. Transparentes e simples, sem ocultar fraquezas e erros dos apóstolos, nem humilhações e ignomínias de Jesus Cristo, assim são os evangelhos. Redigidos por testemunhas oculares, como Mateus e João, como Marcos, amanuense de Pedro, como Lucas, o fidelíssimo investigador e crítico relator do que narra. Selados com o testemunho dos tormentos e do martírio sofridos por seus autores, os evangelhos, segundo o estudo mais crítico científico feito, através dos anos de investigação, por homens alheios a seu ideal religioso, são as fontes críticas e irrecusáveis que nos colocam, com absoluta segurança científica, em contato com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ninguém pode duvidar de seu conteúdo, se essa dúvida for prudente e racional. Sim, porque duvidar imprudente e irracionalmente é possível. Creio, senhores, que nenhum dos que aqui estão são dos que querem proceder imprudentemente, nem dos que querem ser irracionais. Vejamos nos referidos documentos, fontes de historicidade autêntica, quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo manifestou-se com insuperável claridade, dizendo categoricamente quem é.
anunciava-se a vinda do legado divino, do Filho de Deus. Em Jesus Cristo se cumpririam todos os vaticínios, ficando, de start, indubitavelmente designado quem era. Agora, porém, não são os profetas, senão ele mesmo que se manifesta e se revela à humanidade. O fato central histórico na vida de Jesus Cristo é a sua afirmação categórica, repetida privativamente, em público e diante do tribunal, de que era ele o Filho de Deus. Tu credes em Filium Dei? Perguntou ele ao ceguinho de nascença, a quem acabara de dar a visão. Crês no Filho de Deus? Ele respondeu afirmando: Quem é, Senhor, para que creia nele? E tornou Jesus vísteo. Fazia só um instante que ele podia ver. E é este mesmo que fala contigo. O Filho de Deus revela-se tanto à samaritana como ao cego. Jesus Cristo não faz distinção de almas. Falava Jesus Cristo, certo dia, a uma pobre mulher da Samaria, mulher desencaminhada, por quem sentira compaixão. Lembrai-vos de que vos disse que, em 722, após haverem se separado dos judeus, os samaritanos levaram as profecias e as conservaram consigo. Por isso, a samaritana falou a Jesus Cristo: Já sei que virá o Messias, a quem chamam Cristo. Quando ele vier, tudo nos ensinará. Redarguiu, então, Jesus Cristo solenemente: Sou eu, o mesmo que está falando contigo. E a samaritana, prostrando-se por terra, adorou-o. Isto ocorreu entre ambos. E em público, senhores, que magnífica confissão a sua! O Pai e eu somos um. E compreenderam-no tão bem os que ouviam em público que, por isso, quiseram apedrejá-lo. Que diálogo! Tenho-vos mostrado muitas obras boas. Por qual destas obras me apedrejais? Não é por causa de nenhuma obra boa que te apedrejamos, mas pela blasfêmia e porque, sendo tu um simples homem, te fazes Deus. Aqui quiseram apedrejá-lo, mas após o discurso que pronunciou, diante dos escribas e fariseus, ao acabar de curar o paralítico na piscina probática, quiseram matá-lo, porque dizia que seu pai era Deus, fazendo-se igual a Deus. E toda sua vida pública é uma contínua afirmação de sua divina filiação, uma prova constante de sua mensagem. Diante do tribunal, no momento mais solene de sua vida, conjuro o sumo sacerdote, em nome de Deus vivo, a dizer, de uma vez por todas e claramente: Quantas e quantas vezes já o dissera? Tu és o Cristo, Filho de Deus bendito. Com a mesma clareza que, durante sua pregação evangélica, pleno de majestade e domínio, embora manietado, sempre manteve, respondeu, categoricamente, ao Supremo Tribunal Eclesiástico: Ego sum. Eu sou. E por havê-lo dito e reiterado categoricamente sua filiação divina, precisamente por essa razão, condenaram-no à morte. Nós temos uma lei, segundo ela, deves morrer porque te fizeste filho de Deus. Bem decisiva é, ante a história, a reiterada afirmação de Jesus Cristo, de que ele é o Filho de Deus. E tão históricas quanto essa afirmação, são as provas que Jesus Cristo aduziu para demonstrá-la.
razões tinha Jesus Cristo por tudo quanto se via, em sua pessoa, de santidade e de verdade, por tudo quanto os profetas haviam predito do Messias, e que o podiam ver inteiramente cumprido nele, para que crescem nele. Mas, se mim não vos credere, sem mim não quereis acreditar. Dizia a seus adversários, operibus credite. Crede em minhas obras. As obras de Jesus Cristo, plenas de realidade, inconfundíveis, infalsificáveis. Justíssimo é que o entendimento humano queira provas da realidade afirmada por Jesus Cristo. Não é próprio do homem razoável crer sem provas. Pedi provas, e provas positivas, das que não possais racionalmente duvidar, das que não possam ser falsificadas. Quando, porém, oferecem-vos essas provas com todo o rigor crítico possível, não procedeis racionalmente se as recusais por apriorismos afetivos. Padre, dê-me uma prova clara, uma prova para um operário. Padre, uma prova para um comerciante. Padre, sou um homem metido em negócios. Eu sou arquiteto. Padre, não me dê essa prova. Que não compreendo. Padre, sou médico e cuido da parte material do homem. Não me apresente uma prova de excelência, de agudeza de espírito, porque fazeis muito bem em solicitar provas a vosso alcance. Pedis uma prova que seja palpável, pedis uma prova manifesta, que conste ser, sem tergiversação possível, uma prova irrecusável. Exigis provas, exigis. Provas sensíveis, tangíveis, não provas de difícil compreensão para este ou aquele privilegiado entendimento. Provas manifestas e absolutamente fora do curso natural e ordinário. Provas em que a desproporção real entre a causa e o efeito salte à vista. Provas que, pela maneira plena de dignidade com que são realizadas, excluem o charlatanismo em tudo quanto tende a favorecer orgulho, o exibicionismo e os bastardos interesses do lucro. Provas relacionadas com algo de transcendência vital, de verdadeiro interesse, não ligeirezas e puerilidades nigromânticas e de manifesta vacuidade. Provas em que a pessoa que as produz por sua honorabilidade, virtude, seriedade, seja sua garantia. Está em vós exigir essas provas, para possuirdes um fundamento sólido em vossa crença. E como Jesus Cristo se mostra magnífico em oferecer provas inconcursas de suas afirmações. Magnífico em suas provas é Jesus Cristo. Provas da historicidade crítica mais absoluta. Provas totalmente positivas, sensíveis, tangíveis, de manifesta superação do poder das causas naturais, absolutamente fora do comum e do geral, plenas de dignidade da transcendência mais vital. Magnífico nas provas é Jesus Cristo. Ah, senhores! Quando Jesus Cristo resolve pôr o seu selo, há firmas que podem ser falsificadas. Para isso existem os falsificadores. Mas quando Jesus Cristo põe-se a selar, usa de um sinal que ninguém possa falsificar. Como Jesus Cristo faz bem. Contam-se, nos 4 evangelhos, nada menos que 41 dessas provas. 24 em São Mateus, 22 em São Marcos, 24 em São Lucas e 9 em São João, num total de 41 provas diferentes, sendo
as demais, repetidas. Provas que constituem a substância mesma dos evangelhos. Provas de tal maneira distribuídas nos evangelhos que, em crítica científica, é absolutamente impossível qualquer interpolação. Porque os antecedentes e consequentes de tais provas, a razão pela qual se fazem os milagres e a doutrina que, na oportunidade, Jesus Cristo explicou, estão todos no Evangelho. Todo o Evangelho, senhores, é como que antecedente e consequente das provas, os milagres, que Jesus Cristo ofereceu de sua pessoa. Todo o Evangelho. E, senhores, o Evangelho todo, em plena crítica, sob o critério científico mais rigoroso, é um documento histórico de tamanho valor que, segundo a confissão até mesmo dos não católicos, mas especialistas na matéria, não existe outro livro, na literatura antiga, que possua já não digo iguais, mas nem mesmo longínquas provas a favor de sua historicidade. Jesus Cristo é magnífico no oferecimento de provas. 41 vezes as apresenta, fundadas na mais rigorosa crítica histórica. Selecionemos algumas. Certa vez Jesus Cristo ergueu os olhos e viu uma turba que viera ao seu encontro e, compadecido desses homens, pois estavam como ovelhas sem pastor, acolheu-os e principiou a doutriná-los. Começou a pregar-lhes. Eram muitos, mais de 5.000, sem contar multidão de mulheres e crianças. Aqueles homens, entusiasmados pela predica de Jesus Cristo. Sim, se eu vos pudesse falar como falava Jesus Cristo. Seguiram-no durante o dia todo, sem um pedaço de pão para mastigar. Quando a tarde desceu, ao avançar das horas, aproximaram-se os discípulos dizendo: Estamos no deserto e faz-se tarde. Deixa ir essa gente, para que demandando as aldeias, compre de comer. Mas Jesus disse-lhes: Não tem necessidade de ir. Dai-lhes de comer. Dirigindo-se depois a Felipe, perguntou-lhe: Onde compraremos o pão para dar de comer a essa gente? Quantos pães tens? André, o irmão de Simão Pedro, respondeu: Há aqui um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Redarguiu-lhe Jesus: Traze-o aqui. E acrescentou, numa ordem: Faze com que vão se sentando sobre a relva, por grupos. E, de acordo com o que foi ordenado, fizeram com que todos se sentassem em grupos de 100 ou de 50. Tomou, então, Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, benzeu-os à maneira oriental e mandou que seus discípulos os distribuíssem. Pseudocientista, que, com ironia e desdém exclamas para desvirtuar os fatos. Sugestão. Sugestão. Quem sabe até onde chega a sugestão? Pseudocientífico. O lamentável não é te perderes, mas que te percas por vontade. O lamentável é que, voluntariamente, não queiras refletir. O lamentável é que não só te perdes como arrastas outros infelizes em tua perdição, abusando de tua autoridade pseudocientífica. Encarcera-se aquele que envenena com drogas e estupefacientes, mas não se condena quem envenena as almas, que é mais que o corpo. Pseudocientista. Como Jesus Cristo ensina bem. Ensina e sela a sua doutrinação de maneira infalsificável.
Repartem-se pães. Repartem-se pães. Sugestão: 5.000 homens que comem, 5.000 homens que se fartam. Sugestão: Protervia humana. Acreditam-se nas ridicularias e no noticiário dos jornais e quando Jesus Cristo exibe o seu selo. Sugestão: Sugestão sobre 5.000 homens. E acrescentem-se ainda, as mulheres e as crianças. Que não julgam ver, mas que pegam, comem e se fartam. Como é irrecusável o selo de Jesus Cristo. E manda que se recolham os fragmentos das sobras de pão, com as quais se enchem 12 enormes cestos. Jesus Cristo, ordenas que se recolham os pedaços de pão. Mas que falta fazem essas migalhas, quando multiplicaste os 5 pães? Senhores, nenhuma falta faziam a Jesus Cristo as sobras de pão, mas a mim foi muito bom que ele mandasse recolhê-las. Começaram a repartir 5 pães, deles comeram 5.000 homens, e sem contar as mulheres e as crianças, e ainda sobraram, senhores, 12 cestos do resto desses pães. Com que razão argumenta Jesus Cristo? Se não credes em mim, crede em minhas obras. Que imenso pecado daquele que cospe em Jesus Cristo e atira a sua face. Não acredito em ti. Senhores, como é indestrutível o selo de Jesus Cristo. Existem médicos por aqui? Diz o médico. Sugestão: eu pergunto. Desejava saber o que é a sugestão. Que será a sugestão? Há que algum psiquiatra? Que será a sugestão? O mecanismo interno que se designa com 8 letras. Sugestão. Mas, espera, aí vem Jesus Cristo a caminho de Jerusalém, e dele aproximam-se 10 leprosos. Haverá aqui médicos que conhecem o bacilo de Hansen, os módulos cancerosos e a degeneração dos tecidos? A técnica atual do século XX, a força de investigar em tantos centros, chegou a observar que talvez, pelo azeite de chalmorga devidamente administrado, se obtenha certa remissão e cura condicional da lepra. Tratamento dolorosíssimo, prolongado não eficaz. Eis que vem Jesus Cristo e dele aproximam-se os leprosos, aqueles que não podiam apresentar-se em público, mas que tiveram coragem para aproximar-se do Mestre, com essa confiança que somente Jesus Cristo inspirava. Chega o leproso, ocultando as chagas em sua carne e, uma vez diante dele, diz-lhe: Senhor, se queres poderás limpar-me. Resposta de Jesus Cristo: quero. Fica limpo. E no mesmo instante aquela carne podre tornou-se completamente limpa, sadia como o corpo de recém-nascido. Sugestão. E esse foi um dos muitos casos de leprosos que Jesus Cristo curou de maneira semelhante. Haverá quem queira arriscar-se ao ridículo afirmando que a lepra é curável por sugestão. Senhores, como prova Jesus Cristo? Há alguém aqui que conheça a medicina legal? Qual a prova certa para determinar se a morte é real, distinguindo-a da aparente? Reparai, senhores, o certo em ciência, o indiscutível é isto: onde há putrefação não existe vida. Célula putrefata, célula morta.
O putrefato não vive. Protoplasma desintegrado, núcleo desintegrado, estado coloidal transformado em estado de gel. Morte. Em ciência tal é indiscutível. Putrefação, morte. Lázaro, da Betânia, encontra-se gravemente enfermo. Suas irmãs mandam contar a Jesus Cristo. Esse, porém, atrasa sem atender ao chamado e chega ao lar do amigo 4 dias após o seu sepultamento. Dizem a Jesus: se houvesses estado aqui, Lázaro nosso irmão não morreria. O que equivale a dizer-lhe: por que o deixaste morrer? Deixou-o morrer, senhores, para bem selar a prova de sua divindade. Senhor, disse-lhe Marta. Senhor, repete Maria, se houvesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Chora Marta. Maria desmancha-se em lágrimas. Os judeus que tinham ido até o sepulcro choram também. E Jesus, diante daquela cena de dor e ternura, deixa entrever a imensa suavidade de seu coração. E cai em pranto. Disse Jesus: retirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, diz-lhe: Senhor, ele já cheira mal, morreu há 4 dias. Ao retirarem a pedra todos, sem dúvida, haveriam de sentir o nauseabundo odor que se exalaria do sepulcro. Ergueu Jesus os olhos para o alto e exclamou: Pai, para que todos creiam que tu me enviaste. E com aquele mesmo poder com que criou os astros, que em vertiginosa carreira giram pelos espaços, com seus milhões de quilômetros cúbicos de massa. Com aquele poderio de Deus Criador, Jesus Cristo, sereno, digno, em pleno domínio de si mesmo, clama com voz forte: Lázaro, sai para fora. Eis Lázaro vivo, não num lugar que se ignora, não diante de um grupo de iniciados por Jesus Cristo, mas em Betânia, à frente dos judeus que se encontravam em casa de Marta e Maria, inimigos mortais de Jesus Cristo em sua maioria. Lázaro vive. Saiu do túmulo que estava morto, pés e mãos amarrados, o rosto envolto num sudário. Senhores, é de se perder o juízo. Parece que ver o cadáver ressuscitado seria suficiente para que todos, arrojados à terra, adorassem Jesus Cristo, beijassem a fimbre de seu manto e exclamassem: Creio. Tal não aconteceu. Muitos sim, muitos creram. Mas, diz o Evangelho que grande parte, não. Quisera que aqui estivesse, esta noite, um psicólogo famoso, um grande psiquiatra que pudesse explicar-me o influxo da afetividade na lógica, e ao mesmo tempo observasse como as derivações psíquicas, que antes se acreditava fossem primordialmente intelectuais, parecem ser, agora, de ordem afetiva. Como é verdade. Que influência da afetividade. E por causa dela, como odeiam a Jesus Cristo, com encarniçada raiva. O que Jesus Cristo dá de melhor, convertem-no no pior. Os judeus não negam o fato. É por demais palpável. Mas, fervendo de ódio diante do prodígio, acudem pressurosos aos príncipes dos sacerdotes, instando em fazer que Jesus Cristo desapareça o quanto antes. Que faremos? Esse homem faz muitos milagres. Se o deixarmos continuar, todos acabarão crendo nele. Quão tremenda, senhores,
É a cegueira afetiva. Como o ódio altera a inteligência. O prodígio é apalpável, não o negam, mas ao invés de se renderem à evidência, tornam-se, por ele, abrasados do ódio que obscurece a inteligência. E ouve-se esses judeus murmurar: que faremos com este homem? Ele está fazendo prodígios magníficos e, se o deixarmos continuar, todos acabarão crendo nele. Que fazer? Pois crer nele e adorá-lo. O lógico, o consequente. Mas não, senhores, aconteceu o contrário. Deste fato nasceu precisamente o influxo tremendo que determinou a morte de Nosso Senhor. Desse fato de amor nasceu o ódio e dessa fonte de vida surgiu o termos que levá-lo à morte. Tal como hoje. É preciso varrê-lo da sociedade. Tal como hoje. Quanto podem as cargas afetivas? A história se repete, senhores, no fluir dos séculos. O influxo da paixão sobre a inteligência está, de modo insuperável, descrito na cena do cego de nascença. É a página mais bela que se escreveu sobre a paixão e a lógica. Saía Jesus Cristo do templo, certo dia. Em seu encalço também saíram, bramindo, os fariseus e os escribas, cheias as mãos de pedras para serem atiradas sobre ele. Saiu. E ao sair, percebeu um ciguinho de nascença que pediu uma esmola à porta do templo de Jerusalém. Jesus Cristo, que acabara de se proclamar a luz do mundo, quis demonstrar, com fatos, que ele dava a luz ao mundo. Cego de nascença pelas paixões e pela concupiscência, como dava a luz aos olhos do ceguinho que esperava uma esmola. Fez Jesus Cristo com o pó do chão e saliva um pouco de barro, com o qual untou os olhos do cego e... Vê, disse-lhe, e banha-te na piscina de Siloé. E o ceguinho, conduzido por seu guia, foi-se, banhou-se e viu. O cego não vê, mas crê. O cego caminha até a piscina e o cego recobra a vida dos olhos, que é a luz. Um cego de nascença. Quantos problemas desencadeia a cegueira de nascença? Cego de nascença. E um pouco de lama que Jesus coloca em seus olhos, um pouco de água para lavá-los e a visão aparece. As pessoas observam que um homem enxerga e dizem a si mesmos: mas não é este o ceguinho que estava esmolando no templo? E indagam: ouça, não é você quem pedia a porta do templo? Ele responde afirmativamente: ah, senhores, se é que ainda não saboreastes os evangelhos. E capítulo, o 9 de São João. E o ceguinho, entusiasmado, acreditando dar uma grande notícia aos escribas e fariseus, lhes disse: Jesus acaba de dar-me a visão. Como? Curou hoje? Mas hoje é sábado. O sábado é dia de festa entre os judeus. Aos sábados não se pode trabalhar. Como curou hoje, sábado? Hipócritas! Quanta hipocrisia! Certo sábado, Jesus Cristo, após haver curado uma mulher, lhes disse: estranha dialética é a vossa. Por acaso não dás de comer aos bois aos sábados, para que não morram? É porventura, esta pobre mulher, de pior condição que um animal? Se teu boi cai numa fossa num sábado, não chamas teus vizinhos para o ajudarem a retirá-lo dali? É esta pobre mulher de pior condição que o boi que caiu?
Hipócritas! Os escribas e fariseus murmuram entre si. Como foi curá-lo, se é sábado? Chamam. Ouça, como foi isso? O pobre homem, indagado pela primeira vez, narra. Estava à porta do templo e quando Jesus saiu, untou meus olhos com lama, lavei-os e passei a ver. Esse nunca foi cego, redarguiram os fariseus. E para prová-lo, mandem buscar seus pais. Chegados os pais, perguntaram-lhes: Este é seu filho? Sim. Ele era cego desde que nasceu. E como é que ele vê? Os pais, que temiam explicar como o filho passara a enxergar, já que ameaças existiam de expulsão do templo dos que se confessassem a Jesus Cristo, hesitaram. Ele já tem idade suficiente para contar-vos. Perguntai a ele. Procuraram novamente o recém-curado e novamente indagam como se deu a cura. Farto de tantas indagações, perguntou-lhes o ex-cego: Por acaso também quereis fazer-vos discípulos dele? Aquelas palavras fizeram explodir os ânimos. Discípulos desse que nem sequer sabemos de onde vem. Somos discípulos de Moisés. Nasceste mergulhado no pecado e pretendes ensinar-nos. E o arrojaram fora do templo. Jesus Cristo, ao saber da expulsão, procurou e indaga: Crês no Filho de Deus? O mendigo, que reconheceu aquele que o curara, certo de que o que dissesse merecia crédito e confiança, disse: Senhor, e quem é esse, para que eu creia nele? Respondeu-lhe Jesus: Já ouviste, é o que está falando contigo. Creio, Senhor, confessou o cego curado, caindo de joelhos, em adoração. O ceguinho reconheceu Jesus Cristo. E os escribas e os fariseus fogem voluntariamente da luz, cegando-se, obstinados pelo ódio. Aí está retratada, senhores, a psicologia da incredulidade. Senhores, desejais crítica? Quereis ciência? Pois em plena ciência e crítica histórica, deveis admitir a historicidade dos evangelhos. Em suas páginas, constituindo sua essência, depositadas estão algumas das provas apresentadas por Jesus Cristo, fiadoras de sua missão e de sua pessoa. Muitos de vós negais os fatos que não se enquadram nas vossas ideias e nas vossas tendências afetivas. E ainda alardeais ciência. Senhores, isto não é sério, nem sincero. É algo espantoso. Todo crítico especialista nesta matéria admite as obras de Heródoto e de Tucídides. Pois bem, senhores, quem mencionou Heródoto pela primeira vez, e 100 anos após sua morte, foi Aristóteles. E o primeiro a reconhecer como autênticas as obras de Tucídides foi Cícero, 300 anos depois do seu desaparecimento. Considera-se suficiente para que o crítico, exibindo erudição, admita Heródoto e Tucídides como autores de tais e tais obras, o simples depoimento de testemunhas que viveram de 100 a 300 anos posteriormente à sua morte. Senhores, é de grande proveito observar que aqueles que, nos evangelhos, fogem da luz, são os mesmos que admitem, sem a menor hesitação, a vida e a doutrina de Buda. Mas o livro Lalita Vistara, que contém a história de Buda, é reconhecido,
de olhos fechados, por todos os críticos, como do século I a.C., isto é, redigido pelo menos 3 séculos após a morte de Buda. A questão, senhores, não é de ciência, mas de fobia. Disse-o expressamente Strauss. Não querem admitir os evangelhos, não porque haja razões para isto, mas para não admitir as consequências morais dos mesmos. Mas, confessa terminantemente Zeller, ainda que tivessem a prova máxima de Jesus Cristo, corroborada por argumentos de maior força e mais valor, jamais acreditariam nele. Foi o que aconteceu com os judeus e se passa com os incrédulos de hoje. E este é o enorme pecado contra o Espírito Santo, do qual o grande perdoador Jesus Cristo nosso Senhor diz que não haverá perdão para quem blasfemar contra o Espírito Santo. É o pecado de desprezar e caluniar as obras manifestas de Deus. Isto, como se vê, não tem perdão, não porque o pecador, arrependido, não possa obtê-lo, pois Deus perdoa quem se arrepende, mas sim porque os que procedem dessa forma fecham para si próprios, da maneira mais absoluta, o caminho da conversão. Ah! Que dó sentiu Jesus Cristo dessa gente. Ele, que propiciou as máximas garantias em prol da verdade. Quanta pena lhe causou essa conduta. Com que dor de coração exclamou Jesus Cristo diante desse tristíssimo proceder. Se eu não tivesse vindo e não lhes houvesse falado, não teriam culpa, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu não houvesse feito entre eles tais obras, como nenhum outro as fez, não teriam culpa, mas agora viram-nas e, contudo, aborreceram-me a mim, e não só a mim, mas também a meu Pai. Lux venit in mundum. A luz veio ao mundo. Bem nítido está no Evangelho tudo quanto se refere à pessoa de Jesus Cristo e às suas obras. Mas, amaram os homens mais as trevas do que a luz. Senhores, roguei ao começar, mantivéssemos bem abertos os olhos da alma, procurando dissipar as trevas das paixões que perturbam uma visão esclarecida. E diante de nós apresentou-se Jesus Cristo, com uma realidade histórica baseada em fontes de tal valor crítico que, no parecer de técnicos especialistas, que contam com anos de minuciosa investigação, não existem, no estudo da literatura clássica, livros que possuam, historicamente falando, posição mais privilegiada que os evangelhos. E tais fontes, de indisputável valor, apresentaram-nos a Jesus Cristo através de declarações claras e diáfanas sobre sua pessoa, e com provas, tanto em número como em qualidade, absolutamente convincentes. Esse é Jesus Cristo na história.